Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividirmos as tardes, batendo papo, conversando, trocando informações, trocando ideias, aprendendo, principalmente a temas relacionados com a nossa saúde. Quão importante, né? Nesses últimos dias, então, ficou mais evidente o quão importante é cuidar bem da nossa saúde. E com informação ainda mais de qualidade, aí a gente pode cuidar bem da nossa saúde e da saúde daqueles que estão próximos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que a gente ama. E é essa a obrigação e o compromisso do Consulta ao Doutor, levar até você sempre informação de muita qualidade. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar sobre o tema geral do nosso bate-papo, é obesidade e doenças associadas. E é claro que nessas doenças associadas a gente vai acabar chegando nisso que tem acontecido ultimamente, dessa pandemia, da Covid-19, os problemas que é a obesidade, né, do grupo de risco, por que isso acontece. Bom, nós vamos trocar muita ideia. Já está aqui no nosso estúdio, ela que vai nos ajudar a entender bastante sobre o tema, a nutróloga Valéria Goulart. Valéria, muito obrigado por atender o nosso convite. Doutora, é sempre uma alegria quando a gente recebe aqui os nossos convidados, porque a gente sabe da dificuldade de achar um espacinho na agenda do médico, e quando a gente consegue, a gente fica muito feliz. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-la aqui no Consulta ao Doutor. É uma alegria e agradeço muito o convite. Muito bom, a gente vai trocar bastante ideia sobre o assunto, nós vamos entender o que é a obesidade, falar sobre esse tema que cada dia está mais presente, né? Daqui a pouquinho eu vou dar alguns dados também sobre a obesidade aqui no Brasil, quanto que a população brasileira sofre com isso. Doutora Valéria, vamos começar aqui entendendo daquilo que a gente está falando. Normalmente quando a gente fala de obesidade, sempre que você vai conversar com alguém, a pessoa sempre fala, mas eu tô gordo, eu tô com uns quilinhos a mais, não sei o quê. Obesidade são esses quilinhos a mais? É a mesma coisa? Não, primeiro a gente tem que diferenciar, né, o que é obesidade e sobrepeso, né? Então, às vezes, sempre as pessoas, principalmente mulher, né? A mulher sempre fala, eu tenho que perder um pezinho, uns 3 quilinhos, né? Isso, às vezes, não é nada, ou senão é só um sobrepeso, né? Obesidade, realmente, quando a pessoa está muito acima do peso, né? Porque a balança seria um medidor, né? Que a gente tem que colocar, e existe até a fita métrica, né? Legal. A gente coloca assim que, por exemplo, se você for medir, né? Sua barriga, né? Seu abdômen, né? O homem tem que ser até 102 centímetros e a mulher até 88. Passou disso, já está meio que fora, né? Então, assim, o peso também tem o índice de massa corpórea também, que também ele não é um parâmetro tão preciso, porque às vezes, vamos pensar, pega duas pessoas, né? Um cara que puxa, né, muito ferro, faz academia bem forte, né? Que às vezes tem 100 quilos, né? Mas às vezes é 100 quilos de massa muscular. E um mesmo homem com o mesmo tamanho e altura que não faz atividade física nenhuma, tem aquela barriguinha de chope, né? Sim. Lógico que evidente, pode ter 100 quilos os dois, só que uma composição corporal dele, ela tem muito mais, principalmente porcentagem de gordura corporal, em relação ao outro, né? Então a gente tem que sempre diferenciar, mas infelizmente a obesidade também é uma epidemia, está crescendo bastante no mundo inteiro, alastrando, né? Antes se falava muito em desnutrição e tudo, hoje, infelizmente, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o índice de obesidade lá é imenso, né? Em segundo lugar, o México. Então, praticamente hoje, grande parte dos países tem um grau crescente de obesidade. A gente vai falar bastante sobre essa questão da alimentação, que está, obviamente, muito ligada com a obesidade, né? Mas eu queria começar falando também da questão da obesidade ser uma doença. Muitas vezes a gente leva ainda na brincadeira, em alguns casos, mas a obesidade é uma doença, tem uma classificação de doença realmente, não é isso? Sim, sim. Obesidade tem uma classificação no Código Internacional de Doença, que é o E66, né? Então, antigamente, né, nossa, quanto tempo a gente lida com obesidade anos e anos e não tinha uma classificação, então achava que era uma besteirinha. E não, realmente a obesidade é uma doença crônica. Como a pessoa tem uma pressão alta, uma hipertensão, quem tem diabetes, então é uma doença que você tem que tratar muitas vezes o resto da vida,
né? Porque às vezes a pessoa acha, ah, não, eu vou lá, faço uma dietinha e tal. Não é assim, é uma mudança de estilo de vida. Então a pessoa tem que encarar que é uma doença. Por isso que assim, é uma doença que tem que ter uma equipe multiprofissional para poder fazer uma abordagem. Não é só o médico, tem que ter nutricionista, tem que ter um educador físico, psicólogo, né? Então tem que ter diversas, se a pessoa tiver até algum problema de locomoção, também fisioterapeuta. Então são vários profissionais que têm que encarar isso e até no próprio meio profissional, o meio médico, às vezes não coloca tanto essa conotação de doença, que às vezes já começa desde criança. E aí é um sinal de alerta que a gente tem que ligar essa luzinha e pensar, não, realmente eu já tenho que cuidar desde pequenininho. A gente vai falar também dessa questão infantil, da obesidade infantil, que é marcante também. Mas, doutora, existem tipos de obesidade? Tem uma classificação médica para isso? Do tipo, esse tem um grau 2, tem alguma diferença? Ou a partir de um certo momento é obesidade e aí tudo entra no mesmo pacote? Tem o índice de massa corpórea, né, que passou de determinado índice, você vai colocando grau 1, 2 e 3, e obesidade mórbida, que normalmente a pessoa, né, está com um peso muito extremo, e aí já tem comorbidades, que a gente chama, outras doenças associadas, né, que a pessoa às vezes já está hipertensa, já está com diabético, né, porque realmente a obesidade ela está crescendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde tem dados que, se continuar nesse crescimento, né, até 2025, que está aí, né, nós estamos em 2020, 2025, no mundo vai ter 2,3 bilhões de obesos, né, uma coisa alarmante. E, assim, inclusive até de crianças, né? De crianças cada vez mais está aumentando mais. Então, assim, se realmente não colocar uma consciência que tem que realmente emagrecer com saúde, vai ficar, assim, aumentando a tendência de diversas outras doenças. Eu vou pensar uma informação dessa sua resposta, emagrecer com saúde. A gente vai falar muito disso, porque eu acho que essa é a questão chave. Inclusive nessa época de pandemia, todos os convidados que a gente recebe, todo mundo fala que esse é o momento assim para a pessoa parar, respirar, refletir e começar uma nova vida, novos hábitos, ter um novo momento, aproveitar, né, essas épocas de crise intensa para reconstruir a história, a vida. Mas sabe o que me parece, doutora, que muitas vezes, principalmente com a chegada da questão da cirurgia bariátrica, que todo mundo ficou meio acomodado. Ah, não, qualquer coisa eu faço a cirurgia, se precisar eu opero, eu tiro, é plástica, não. Tem muito disso mesmo ou essa é uma impressão minha de fora, assim, do meio médico? Não, infelizmente, tem pessoas que às vezes acham, infelizmente, com a cirurgia bariátrica, ela veio para poder realmente resolver aqueles casos que não tinha mais jeito, né? Então, pessoas que estavam em risco de realmente morrer, né? Então, seria a última chance, né? Porque não adianta nada. Também hoje tem até pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que estão engordando tudo de novo, porque não mudaram o estilo de vida. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que entender que é uma doença, é uma patologia. E tem pessoas que às vezes têm esse conceito mesmo. Ah, para que eu vou fazer atividade física que eu não gosto? Eu vou deixar de comer comidas gostosas. Para que depois, se o negócio piorar, apertar muito, eu vou lá e faço uma bariátrica. Não é bem assim, né? Também tem vários distúrbios, inclusive psicológicos, depois que a pessoa faz bariátrica, porque às vezes ela pode virar até um alcoólatra, porque às vezes a pessoa tinha compulsão pela comida, né? Realmente uma pessoa que comia desordenadamente e aí não tratou o seu psicológico também. Então não é só, né, uma cirurgia bariátrica, seria ou grampear, ou cortar, ou isolar o estômago fica pequenininho, então a pessoa vai comer, vai passar mal, isso tem uma limitação, além de mandar mensagem para o cérebro para não comer, então tem um certo limite. Só que a pessoa continua com uma pendência psicológica e por isso que às vezes vai para droga, vira às vezes comprador compulsivo, né? Então troca às vezes um vício pelo outro, né? Então, acho que primeira coisa, a pessoa tem que aproveitar essa época que todo mundo deu uma parada, né, para pensar na vida, rever todos os seus hábitos, o estilo de vida, porque antes a desculpa era essa, eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo.
né? Ah, porque tal, já matriculei na academia, virei sócio da academia, só pagando a mensalidade não vai. Não vai. Às vezes, para não falar por desencargo de consciência, vai lá de vez em quando, né? Fazer um Tira social, uma foto. é lógico, né? Fazer uma Pronto. social, um selfie lá na academia, pronto e nada, né? É resolvido. Então, por desencargo de consciência. Mas eu acho que assim, você tem que fazer realmente uma revisão de todos os seus hábitos, ver quais são os hábitos saudáveis, o que você tem que mudar, o que você leva disso e realmente ter tempo para você. Né? Agora as pessoas reclamam que tem tempo demais, né? Então, por que não aproveita e começar olha, uma hora isso tudo vai acabar. O que eu vou fazer de programação? Né? Então, no meu trabalho eu consigo chegar um pouquinho mais tarde, então eu vou fazer, de repente, uma atividade física de manhã. Legal. Uma coisa que gosta. Não adianta você vai falar, porque eu tenho que fazer, puxar ferro, não gosto. Gente, tem tantas opções hoje, né? Inclusive, assim, né? Infelizmente as academias estão fechadas, mas assim, quando reabrir tudo isso, você entra na academia, você gosta de luta, você pode fazer luta. Você gosta de ginástica funcional. Às vezes tem um intervalozinho lá, olha, vai ter agora uma aula de alongamento. Olha, uma aula às vezes de zumba, mas eu não tenho coordenação motora, quando as pessoas vão para um lado, vou para o outro, né? Gente, começa, às vezes uma aula pode durar 1 hora, não precisa você ter que ficar a aula toda, fica lá 10 minutos, gostou, sabe? Eu acho que você tem que aproveitar várias coisas, vai fazer um esporte, né? O que você sonhava, o que você gostava, eu adorava jogar basquete, entendeu? Procura um grupo, olha, o futebol é uma coisa de reunião, principalmente a parte social. Então, acho que é assim, a mudança de estilo de vida em todos os sentidos. Então, acho que a gente nunca pode ter desculpa para a gente mesmo. Sim, para cuidar da gente. Muito bom, doutor. O recado é importantíssimo e eu acho que se a gente sair do nosso bate-papo aqui desta tarde com essa mentalidade, com quem nos assiste, acho que vai ser importantíssimo, a gente vai ter cumprido o nosso papel. Olha só, doutora Valéria, dados do Ministério da Saúde, falando sobre o aumento da obesidade aqui no Brasil entre 2006 e 2018, quase 70% de aumento nos números durante esse período. E aí eu te pergunto, quais são as causas desse aumento da obesidade, principalmente aqui no nosso país? O que tem acontecido? Olha, infelizmente existe um dos grandes motivos assim é o mau hábito alimentar, né? Então, às vezes a pessoa acaba pela correria não se programando para fazer uma boa alimentação, né? Então, assim, não, eu vou fazer uma alimentação de qualidade, é cara, se eu comer fruta, legumes, verduras, às vezes vai comer lanche, fast food, né? Tem pessoas que às vezes vivem com aquele, lógico, grande parte dos brasileiros, aquela quantidade X que eu posso comer fora ou alguma coisa, então vai para a rua, então chega, às vezes nem na metade do mês já gastou todo o salário e já vai comer o quê? Sanduíche, fast food, salgadinhos, né? Então, primeira coisa, conscientização alimentar, né? E cada vez mais está aumentando são propagandas na televisões de alimentos calóricos, né? Então a gama é muito grande. Você vai hoje no supermercado, você vai, uma bolacha tem diversos tipos de marcas, de tipos, sabores, né? Que imitam, olha, essa bolacha é de queijo, não tem nada de queijo ali, é uma saborização industrial para dar a sensação que parece que está comendo queijo. Então, às vezes, é assim, a pessoa, você vai no supermercado, tem tantas opções hoje, antigamente não eram poucas opções. As porções cada vez aumentando mais, né? Então, antigamente, quando ia no cinema, né, gente, isso há muito tempo atrás, né? Quando você ia comprar pipoca, era um saquinho pequenininho, né? Aquele saquinho, que às vezes você vai até do pipoqueiro, ela já ficou inflacionada, já ficou né? grande. Mas era um saquinho michuruca que você comia. Hoje vai no cinema, o que é? É um balde, né? Então, você olha assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse balde, eu fiquei assustada, eu falei, gente, como é que se come isso? Porque pipoca, é muita pipoca. Mas aí quando a pessoa está assistindo um filme, e grande parte, às vezes, dependendo até do tema do filme, né? Se um filme de ação, de estresse, aquela coisa, pode ver, a pessoa vai comendo a pipoca e não está olhando o que está fazendo, né? Está olhando para o filme, prestando atenção naquela coisa. Então você vai comendo sem ver. Quando for ver, acabou o balde todo de pipoca. Pior ainda, ele ainda muitas vezes recarregável. A pessoa vai lá, desce, vai pegar mais pipoca, né? Entendeu? O refrigerante também, porções eram pequenininhas. Hoje você quer o quê? 700 ml, 1 litro, refil, né? Então as porções também estão aumentando cada vez mais. Os alimentos,
cada vez mais processados, ultraprocessados, tudo industrializados. Isso também não é legal, né? Então a gente tem que fazer diferenciação do que é importante, o que a gente vai colocar dentro da gente. Será que esse alimento é bom para mim? Será que presta? Eu acho que assim, a gente tem que tomar consciência disso. Por exemplo, eu sempre comparo muito e falo com meus pacientes, né? Ah, mas é gostoso, é tudo. Tudo bem, ninguém está falando que seja gostoso, né? Mas, por exemplo, você tem o seu carro, você está acostumado a abastecer o seu carro sempre em determinado posto. Ah, vou lá, eu coloco naquele posto, porque eu tenho dúvida se outro posto, a gasolina pode ser meio batizada, misturada, né? Então, você pensa no tanque, no motor do seu carro, você vai falar, não vou colocar qualquer combustível. Por que as pessoas não param e pensam a mesma coisa? Por que eu vou jogar esse alimento que não é bom para a saúde dentro do meu corpo? Né? Então, a qualidade das suas células, dos seus hormônios, de todos os seus órgãos vão ser de acordo com a sua parte alimentar. Existe, lógico, alguns outros fatores hereditários, né? Às vezes a família, tanto de pai ou de mãe ou ambos, tem obesos, né? Então, automaticamente é meio que acordar-se um gene e aquela pessoa tem uma predisposição genética de engordar. Existe o que a gente chama polimorfismos, que são alterações genéticas, inclusive até de genes. Tem um gene que chama FTO, que é um gene que, se a pessoa tiver a presença desse gene, no mínimo ela já vai ter 2,5 kg a mais em relação a qualquer outra pessoa. Caramba. Ela já vai ganhar de brinde esse peso. Esse E a peso. tendência dela engordar vai ser maior do que outras pessoas. Isso a gente fala, por exemplo, às vezes você pode ter algum amigo, uma amiga, que come que nem uma draga. Come e não engorda. Os outros falam, não engorda que é de ruim, né? A pessoa vai lá e fala, nossa, faz um estrago. Aí vai lá você, outro seu amigo, come um pouquinho, já engorda. Então, isso não é justo, né? Porque você fala, pô, aquele lá come muito, né? Não engorda, é magro de ruim. Então, assim, existe a composição física de cada um, né? Então, são vários fatores ambientais, né? Pessoas, às vezes, sob estresse, tensão, acaba pela ansiedade comendo mais. É como se fosse uma recompensa. Ah, já estou nervoso, ansioso. Quando você está nervoso, ansioso, você vai o quê? Você vai pegar um prato de alface? Não. Né? Vai pegar uma bolacha recheada, vai pegar o que tiver mais gostoso, né? Então, por isso que é multifatorial, né? São várias coisas que, assim, não dá para você abordar, por exemplo, quando passa o paciente comigo, não dá para abordar de uma vez. Eu trabalho com a medicina integrativa, que você trabalha com a pessoa como um todo. Legal. Eu quero saber de tudo da pessoa, desde que nasceu. Eu quero saber sobre o pai, da mãe, de tudo, todas as tendências hereditárias, o que tem em comum na família, tudo, entendeu? A gente faz um check-up completo até de doenças, se não tem algumas doenças, alterações hormonais, porque às vezes a pessoa pode estar com excesso de peso, porque tem, de repente, um hipotiroidismo. É muito comum hoje síndrome metabólica, que depois a gente pode falar sobre isso, que é fundamental, pessoas que às vezes têm excesso de peso e têm alterações hormonais e não sabiam. Então, às vezes, você tem que corrigir diversas coisas. E sempre tem detalhezinhos, hábito alimentar, falta de atividade física, rotinas alimentar, então um monte de coisas. Por isso que eu falei, a obesidade ela é multifatorial. Influencia muitas questões. A gente vai falar bastante, eu peguei aqui, ó, maus hábitos, a questão do estresse e também dessas dietas personalizadas, porque são 3 coisas que eu acho que a gente tem que falar aqui, que vão ajudar bastante o nosso telespectador. E eu vou começar com essa questão do estresse, doutora, porque a gente vive um momento agora completamente diferente de tudo o que essa geração aqui já viveu ou imaginou um dia, não tem nada parecido, e muitas pessoas reclamam exatamente disso, dessa carga emocional. É um momento difícil para a pessoa controlar essa questão da alimentação. A tendência da maioria é descontar todo esse estresse na alimentação, ou seja, a gente pode sair dessa pandemia, não sei se obeso, mas com sobrepeso pelo menos, vai? Olha, tem, assim, como é tão recente, né, eu acho, assim, ninguém hoje, quase as pessoas que estão vivas não passaram nenhuma situação semelhante a uma pandemia. Eu lembro que na época de faculdade lia sobre essas pandemias, inclusive a da gripe espanhola. Sim. E assim, você via, não, isso nunca vai passar. Parece um negócio tão distante, né? Entendeu? E quando deu isso, nossa, realmente houve um baque, um choque muito grande, que você
perder o direito de ir e de vir, interação social, mudar totalmente a sua vida, é uma coisa de uma carga de estresse contínua. E que você não sabe quando que vai acabar isso. Isso que é o pior. Porque assim, começa a dar um start da nossa sobrevivência, né? E isso aí acaba gerando, né, diversos fatores, né, de ansiedade, né? Então assim, quando a gente está sob estresse, o nosso cérebro ele funciona como se fosse um estilingue. Ele pega e puff, solta diversos aumentos de alguns hormônios que vai jogar na corrente sanguínea. O principal dele tem adrenalina, tem um cortisol, né? O cortisol é o hormônio que é produzido na suprarrenal, que é o hormônio ligado ao estresse. Então, continuamente, essas alterações hormonais vai fazer que a pessoa fique mais tensa. E quando você fica mais tenso, praticamente acaba o corpo pensando, olha, vamos guardar um estoquezinho até para poder sobreviver. Vamos pensar na época das cavernas, né? O ser humano não sabia, né? O homem não sabia quando que ia ter comida, né? Achou um bichinho lá para comer, um dinossauro assim, ou qualquer alimento, vai lá, estoca, come muito, porque não sabe quando que vai ter outra caça, outra coisa, né? Então, só que corria fazer muita coisa. Então, assim, só que aquele estresse contínuo faz que você modifique diversas reações químicas no seu organismo. E agora, sobre essa parte de quarentena, o que é a primeira coisa que a maioria das pessoas foram fazer? Estocar comida, né? O que houve uma correria no supermercado, nossa, não sei se vai faltar comida, né? Porque é como se fosse, né, uma guerra mundial contra, infelizmente, um agente invisível. Sim. Né? Então, a maioria estocaram comidas não perecíveis, né? Então, arroz, feijão, cereais, né? Então, enlatados, né? Vai lá saber, a última coisa, essa lata aqui vai durar 2 anos, eu não vou sair de casa. Sim. Papel higiênico, nossa, o que estocaram, porque realmente quando a gente pensa nisso, eu vou gastar tudo que eu tenho, não tenho, mas eu vou comprar um pouco de reserva de comida, né? Então a primeira coisa que a gente faz sobre estresse é esse. Aí as pessoas têm que dar conta disso, né? Tinha até piadinha, pô, em 15 dias já comi o que eu tinha que comer na quarentena inteira. Porque aí a pessoa está em casa, primeiro vai arrumar os armários, vai fazer as coisas, depois chega uma hora, o que acontece? Eu vou ter que cozinhar, porque antes, às vezes, a pessoa que trabalhava levava uma marmita, ou ia de repente num quilo, tinha diversas opções. Então agora não dá para ficar saindo toda hora, eu vou lá no supermercado, eu vou numa feira e vou comprar alimentos fresquinhos o tempo todo, né? Então às vezes vegetais, né, vai fazer uma salada, alguma coisa, eles duram menos tempo. Sim. Então assim, então é uma coisa que vai comer menos. Então vai comer o quê? Mais carboidrato, né? Então acaba tendo uma descompensação da alimentação disso. E, lógico, evidente, isso vai ter juros e correções monetárias, né? Então, vai vir uns pneuzinhos extras. Tem, inclusive, né, como é bem recente, um estudo que eles fizeram de março a abril, inclusive um estudo em inglês, mostrando que realmente já está tendo um aumento expressivo de peso das pessoas que estão confinadas, né? Porque essa projeção que eu tinha falado de 2025, né, que vai ter 2,3 milhões de pessoas obesas, né, bilhões, isso numa situação normal, sim, não colocando essa pandemia, né? Então imagina como que vai ser, né, ao longo do tempo. Crianças não estão fazendo mais atividade física, então todo mundo parado. Então, lógico, evidente, vai acabar comendo e vai ter um excesso de peso muito grande nessa quarentena, grande parte até sobre o próprio estresse e ansiedade. Sim, sem dúvida. Falando ainda da quarentena, doutora, por que a obesidade influencia tanto nessa questão da Covid-19? Por que é um grupo de risco? Por que o obeso é um grupo de risco? Certo. Então, o obeso é um grupo de risco. Já teve, inclusive, experiências recentes, né? Isso em 2009, quando teve aquela toda, né, epidemia do H1N1, eles viram que os obesos eram os mais afetados e tinham problemas de saúde maiores do que uma pessoa que não era obesa, né? No início, isso passou meio desapercebido, porque os chineses é difícil, não são obesos. Na Itália, quando chegou lá nos Estados Unidos, que o pessoal está um pouquinho mais fortinho, eles começaram a ver que começou a aumentar muito o risco de internações em UTIs, principalmente em obesos.
Os obesos, eles tinham uma comorbidade maior relacionado à saúde, e aí isso era contra eles. E aí começaram a ter várias explicações por que o obeso, né? Então, a gente coloca que como obeso é uma pessoa inflamada, é uma pessoa que sempre tem, geralmente, uma alteração hormonal, tem marcadores inflamatórios aumentados, tem doenças associadas, grande parte dos obesos mesmo, às vezes tem diabetes, já tem pressão alta, né? Então, já são pessoas que já estão debilitadas. E o sistema imunológico do obeso, geralmente ele é muito, assim, mais deficiente. Ele acaba não tendo, vamos dizer, uma eficácia melhor. Então, por isso que quando o vírus vem, ele vem com tudo e acaba atacando. E assim, é pior ainda nos obesos mórbidos, né? Quando a pessoa acima de 100 e tantos quilos, né? Porque imagina o seguinte, até difícil até entubar, né? Vai que de repente dá realmente um problema pulmonar sério, tem que entubar, é muito mais difícil. O leito, às vezes, não entra dentro de um aparelho, por exemplo, grande parte da parte pulmonar não é só fazer um raio-x. Muitas vezes você vai comprovar, às vezes, um comprometimento pulmonar maior com uma tomografia. Só que o aparelho, ele tem, né, uma abertura tal e, às vezes, um obeso mórbido não entra. São poucos centros que tem esse tipo de... Então, às vezes, ficou meio subnotificado aquele problema pulmonar que não foi feito, né? Que a gente fala que é o vidro fosco, porque às vezes o raio-x normal, quando vai fazer uma tomografia, realmente tem um comprometimento importante no pulmão, antes que a pessoa tenha aquela dispneia, que é a falta de ar grande, né? Então, por isso que o obeso, ele é um risco maior. E eles começaram a observar que até em homens, né? A média, mais ou menos, é de 73% mais de homens acometidos obesos do que as mulheres. Então, eles têm uma piora clínica maior. Então, por isso que foi um start que chamaram a atenção, né, dos obesos nessa parte com Covid. Muito bom. Ó, nós vamos precisar fazer um break aqui no nosso bate-papo, mas ainda tem muita conversa com a doutora Valéria Goulart, ela que é nutróloga, e nós estamos aqui nesse primeiro bloco entendendo o que é a obesidade, os problemas que ela causa, mas a gente ainda vai trocar muita ideia. Nós vamos falar dessa questão dos hábitos, por que a gente não desenvolve bons hábitos, e aí se o pai já não tem bom hábito, será que isso vai influenciar na vida da criança também? E é por isso que a gente vê tanta criança com sobrepeso, tanta criança obesa. Nós vamos falar dessa questão das dietas individualizadas, que a doutora Valéria comentou aqui na resposta. Mas será que é assim mesmo? Quem nunca entrou ali no Facebook e não viu aquela última dieta do famoso, que ele usou, que ele fez, inclusive recentemente uma cantora internacional famosíssima, depois de um tempo sumida, apareceu assim, fininha, magra, parece que quase 50 quilos ela perdeu em um período curtíssimo de tempo, e agora já estão desenvolvendo a dieta dela, o que ela fez. Será que isso é bom? Ajuda? Dá para fazer isso? Bom, tudo isso nós vamos conversar no decorrer do nosso bate-papo. Ó, já estamos de volta com consulta ao doutor, o intervalo rapidíssimo, eu avisei, de repente está aí na cozinha ainda, né? Espero que você tenha que pegar uma água, viu? Nós estamos falando hoje de obesidade, doenças relacionadas, associadas a ela, né? A doutora Valéria Goulart, nutróloga, já falou aqui que comer mal é o principal problema. Espero que você não tenha ido pegar uma bolacha, um sanduíche, aquele que não é bom, não foi pegar um salgadinho não, né? Não vai me fazer essa vergonha com a doutora aqui do lado, né? Ela já deu o recado, hein? Volta pra frente da televisão, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre esse assunto, que tem sido muito falado também, porque, e evidentemente, né, doutora Vera, como a gente encerrou o bloco anterior, a obesidade ela tem sido muito falada ultimamente por conta dessa relação com a Covid-19, que já foi apontado que é realmente um grupo de risco e gera muito problema. Mas eu queria saber também, como a gente está falando dessas doenças associadas, quais são essas doenças que são mais associadas à questão da obesidade? O que a pessoa obesa, que problema mais que ela tem? Geralmente a pessoa obesa, no mínimo, dependendo do excesso do peso, vai ter até problemas de locomoção, problemas de joelhos, é uma tendência maior de osteoartrose, né? É uma pessoa que ela aumenta a chance muito grande de ter diabetes mais do que outra pessoa que não tem excesso de peso. Principalmente a pessoa, grande parte dos obesos tem um conjunto de doenças que a gente chama de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, o próprio não fala síndrome, que é o conjunto de várias associações
quando a pessoa, é como se o corpo dela, a insulina, o corpo começa a produzir mais insulina do que deve. Insulina é um hormônio que serve meio para, vamos falar aqui, para quebrar o açúcar do sangue e transformar em energia. Então a pessoa tem muito mais isso, começa a produzir mais insulina do que deve e o corpo começa a não encarar essa insulina como se ela não ficasse tão eficaz. Aí começa a ter uma resistência periférica à insulina e com isso as células de gordura vão só engordando, enchendo, e aí isso pode aumentar a chance de ter outras doenças maiores. Por exemplo, é como se a pessoa aumentasse a chance de ter um derrame, um infarto. Geralmente o obeso tem chance muito maior, até por exemplo, mulheres pós-menopausa, tem 2 a 3 vezes mais chance de ter câncer de mama quando ela está com excesso de peso, em relação se ela não tivesse. Então, inclusive, diversos tipos de cânceres estão associados à obesidade. Você pode ver, Zeca, que não tem assim um idoso muito obeso. Você já viu, às vezes, uma pessoa de 100 e tantos quilos, uns 120, 150 quilos, com 80 anos? Não. É muito difícil, porque normalmente morreu antes. Então, ou a pessoa, ela muda o estilo de vida, ou infelizmente, ela vai ter uma vida curta. Porque a chance de ter um infarto é muito grande. Chega uma hora que o coração, como uma bomba, ele não vai funcionar tão adequadamente, né? E fora isso, a pessoa vai tendo vários outros tipos de doenças, começa a ter gordura no fígado, que é a esteatose hepática. O fígado é um órgão é um filtro, né, para limpar umas impurezas, então começa a ter diversos órgãos que começam a entrar em colapso. E aí começa a chance de apresentar várias outras doenças, infelizmente, grande parte delas com o tempo são fatais. Caramba, é um alerta assustador realmente, quando a gente pensa nessa perspectiva. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente você não vê um idoso com obeso, é muito difícil, e é porque realmente ele já não resistiu. E quando a gente fala disso de vida longa, vida saudável, viver mais e viver bem, a gente pensa na questão do hábito. Mas hoje, doutora, cada vez mais as nossas crianças, elas têm péssimos hábitos, é óbvio que um reflexo do núcleo familiar, mas elas já são inseridas nesse mundo de hábitos completamente desregrados, assim. Às vezes sem horário para comer, provavelmente sem uma regra para comer, né? Come qualquer coisa. Um outro detalhe que eu percebi, que a doutora falou do filme, comer a pipoca, hoje normalmente você come na frente da televisão, sem prestar atenção na comida, no tablet, jogando. Como é que nós vamos colocar esses hábitos se a família já não tem hábito nessa criança que está chegando ali? Como é que vai fazer isso? É complicado, viu, Zeca? Eu acho que assim, é muito importante a conscientização dos pais, né? Geralmente os filhos são reflexo dos pais. Então, às vezes eu recebo num consultório, recentemente peguei até uma criança que realmente estava muito fora do peso, né? E acaba sofrendo até bullying na escola, né? Sim, porque as crianças, os adolescentes, eles não pensam 2 vezes, falam, não, vai e fala. O adulto ainda pensa, né? Tem as coisinhas. Então aquilo começa a ter uma pressão psicológica muito grande, que até o próprio criança pode entrar em depressão, em ansiedade e tudo. E aí quando a gente for ver, às vezes os pais estão super fora de peso também. Então assim, às vezes vem preocupado por causa da criança, às vezes até foi um alerta do próprio pediatra, né? Que sinalizou que realmente tem que emagrecer, manda procurar um profissional e quando for ver, você tem que tratar a família toda. Não adianta ser uma coisa isolada, né? Então, assim, muitas vezes eu posso falar, olha, tem que mudar esses hábitos, tudo, mas se os pais não dão exemplo, né? Então, lógico, evidente, o filho não vai seguir isso. Então, você tem que trabalhar o núcleo familiar. Então, tem que mudar toda a rotina. Você tem que inserir, hoje, grande parte, às vezes, das crianças, lógico, agora tirando a época de pandemia, mas assim, você vai ver, eu vou perguntando tudo, desde que nasceu, o peso que nasceu, a altura para a gente ver, se teve algum problema na gestação, como foi a alimentação, filho criado de vó, a avó às vezes sempre vai querer, né, os nossos avós, eles tinham aquele conceito que criança saudável é criança gordinha, né, porque antes o grau de desnutrição era muito grande, então sempre associaram isso, então aí taca comida, às vezes a avó vai fazer umas coisinhas gostosas e tal, então quando for ver a criança está só engordando.
Então você vai pegando todos esses hábitos, vai ver quanto que a criança ou aquele adolescente faz de atividade física, às vezes muito pouca, porque às vezes os pais já colocaram tantas tarefas, né? Então tem aula, horário até tanto, depois vai para o inglês, depois tem aula de canto, não sei o que, tem tanta coisa, quando for ver, e atividade física, onde ficou? Ah, tem educação física na escola, como? Muitas vezes até lúdico, é muito pouco, o tempo é muito escasso. Quanto realmente aquela pessoa está fazendo atividade física? Quase nada. Então você tem que fazer toda uma negociação, até brinco, vamos negociar. Né? Então, assim, eu vou conversar com a criança, com o adolescente, o que pode fazer, o que gosta, né? Primeira coisa, tem que saber o que gosta. E dentro daquilo da vida dos pais, quem pode levar, quem pode buscar. Então, não adianta você impor uma coisa, mas se o pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Ah, mas tem minha tia que mora do lado, ela pode levar, pode fazer uma natação, sim, o horário coincide, uma coisa, sabe? Então, acho que isso tudo. Então, a mudança do estilo de vida é muito importante, e principalmente para nossas crianças. Porque uma criança obesa vai ser um adulto obeso. O corpo foi acostumado com aquela, sabe, aquela quantidade de adipócitos, que os adipócitos são as células de gorduras, além deles aumentarem de tamanho, vão multiplicando. Então, o hábito alimentar é muito difícil, muito pelo contrário. Quando é criança, é onde que tem que fazer uma intervenção, porque aquilo vai ser lá e vai contribuir para o resto da vida. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos nossos filhos, e disseminar isso, e também conscientizar de mudar tudo, ter que ter horário para comer, realmente menos telas, né, que a gente fala, menos celular, menos tablets, porque hoje tudo é assim, né? Então você vai ver, em vez de ficar comendo na frente da televisão, na frente do computador, não, vamos sentar a família inteira, né? Eu acho que assim, nessa época de pandemia, né, as pessoas começaram a prestar atenção, pô, nossa, eu tenho um filho em casa, eu tenho uma mulher, um marido, né? Então assim, começaram a sentar para comer. Eu acho que tem que aproveitar e conversar, nada de na hora que está comendo alguma coisa, ficar lá no celular, no WhatsApp, né, nas redes sociais. Eu acho que é uma conscientização de ter um diálogo, porque às vezes você nem conhece o seu filho. Nossa, eu não sabia que ele pensava assim, uma discussão. Eu acho que isso tudo vem agregar. Então, acho que essas mudanças de estilo, de repente, essa pandemia. E a gente tem que pegar pelo lado bom. Às vezes é realmente para a gente ter que reciclar a nossa vida, a gente parar, conscientizar o que estamos fazendo conosco, mesmo com a gente, com a nossa família, com todo mundo que está ao nosso redor. Muito bom. A gente vai falar mais dessa questão do hábito, doutora Valéria, mas vamos atender uma ligação. Sim. A Marcília já está na linha, ela é de Guaiçara, interior de São Paulo. Marcília, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Você está me escutando corretamente? Estou. Muito bom. Ó, pode ficar à vontade, a doutora Valéria também já te escuta, pode fazer a sua pergunta. Posso falar agora? Pode falar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, minha querida. Doutora, eu sou aqui de Guaiçara e eu sou aqui de Guaiçara, perto de Guinhos, do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber por que eu tenho 74 anos, mas antes dos 4 anos para cá, eu engordei de repente, perdi todas as minhas roupas, vestido caro, assim, que eu vesti uma vez só. E eu tenho diabetes, pressão alta, depressão, mas está tudo controlado, tem medidor, tudo certinho. E eu sou dessas que não tenho refrigerante em casa, que eu nem compro, não como doce, nada estacionado. Então eu como mais assim de manhã, uma torrada da zero, com um copo de leite sem açúcar. Tá. E depois do almoço, um bife ou qualquer outra carne cozida. E um arroz, 2 colherzinhas de arroz, mais para nada. Eu prefiro mais, sempre. Tá bom, Marcília. Isso mesmo, eu sou emagreço. Ó, obrigado pela participação, mas eu não vou deixar ela passar o cardápio, senão vai dar muita fome na gente aqui no meio do nosso Quantos bate-papo. anos você tem, minha querida? 74 anos, ela falou. 74 anos? Ah. Ela disse que nos últimos 4 ela engordou muito, mas ela até falou que ela não gosta de doce. Ela estava passando a dieta dela ali, aparentemente tranquila, e ela quer saber o que aconteceu para nesses últimos 4 anos ela engordar demais a ponto de perder as roupas que ela tinha. Sim. Infelizmente, com a idade,
as pessoas vão engordando. O nosso metabolismo vai ficando mais desacelerado, não vai queimando igual quando você tinha. Então, a partir de até 35, 40 anos em diante, né, começa a desacelerar. Então, a pessoa, às vezes, sempre fez a mesma atividade física, comia sempre a mesma cota de alimentação igualzinho, só que começa a engordar aos poucos, infelizmente. Então, isso tudo é devido à nossa taxa metabólica, né? Então, assim, ela mesma falou que ela tem diabetes, aí tem certos cuidados. Isso. Só que, assim, às vezes a pessoa faz bonitinho, né? Tem muitas pessoas, não estou falando que seja o caso dela, né? Que nem eu falei, isso merece até, por isso que eu falo, uma consulta bem mais demorada, mas às vezes a pessoa de segunda a sexta faz uma alimentação bonitinha, de livro. Aquela dieta top, mega blaster, né? Então, assim, só que às vezes tem alguns escapes, né? Final de semana onde que chuta o pau da barraca, come um pouco mais. E aí, lógico, evidente, o que você perdeu de segunda a sexta acaba meio que ganhando, às vezes em 2 dias, porque dependendo do que você vai comer. E também, eu falo, tem que ver como um todo a pessoa. Será que a pessoa está fazendo uma atividade física que, às vezes, a gente tem que malhar mais, fazer mais atividade física e comer menos, às vezes para manter o peso com a idade, né? Infelizmente a conta essa continha é contra a gente, né? Então você tem que trabalhar mais no seu corpo, melhorar a alimentação e diminuir, fazer uma restrição, às vezes até calórica, para você manter. Então é cruel, e principalmente após menopausa, é complicado. E existe assim, às vezes a pessoa, ela já está com 74 anos, que a gente fala, o idoso pode ter a obesidade sarcopênica. O que é isso? Começa a perder massa muscular. É muito comum, né, a perda da massa muscular, que chama sarcopenia, e o músculo, ele é importante que ele ativa todo o nosso metabolismo, queima, ajuda a queimar calorias. Então a pessoa vai perdendo, pode ver, a pessoa vai envelhecendo, vai ficando com as pernas fininhas, aqueles cambitinhos, né? E aí a pança, a barriguinha, né? Então você vê às vezes fininho, né? E aquela barriguinha, e aquilo pesa, né? Vamos pensar, pega um saco de quilo, né? 1 quilo de trigo e vê o tamanho. Imagina, né? Você dentro de você. Só o fato, às vezes, a gente perder de 5 a 15% do nosso peso melhora muito a qualidade da nossa saúde, e inclusive equilibra até mais doenças associadas, pressão alta, diabetes, todos os outros. Às vezes a pessoa toma até menos remédio quando tiver melhor do peso. Sim, Marcília, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua pergunta. Claro que a gente orienta aqui, né, doutora Valéria, tenta passar da melhor forma possível, mas nada substitui uma consulta com um especialista, tá bom? Procurar um médico, tentar entender o que está acontecendo com você, para daí você fazer todos os procedimentos corretamente, tá bom? Doutora Valéria, falou do metabolismo, homem e mulher sofrem com essa questão do metabolismo ou as mulheres sofrem mais? Eu faço essa pergunta porque normalmente todo mundo que passa que fala da menopausa, que a mulher depois os hormônios mudam muito, mas o homem também sofre com essa questão do metabolismo? Sim, lógico, se a gente for comparar entre um homem e uma mulher, né? Então, às vezes, assim, eu trato bastante de famílias, de emagrecimento, tudo, e casais, né? Sempre, às vezes, até o homem está fora de forma, a mulher também, mas o homem vai perder peso mais rápido. Eita, mas daí não dá briga no casal, né? Aí, menino, às vezes tem uma confusão, olha lá, ele está fazendo a mesma dieta, comendo tudo, ele já perdeu muito mais do que eu, que realmente as pessoas são diferentes, né? Então existe, que nem eu falei, tendências hereditárias. Então, às vezes, se, por exemplo, até o próprio homem, tem bastante pacientes que são homens e são obesos, entendeu? Ou estão obesos praticamente porque, assim, um pai, a mãe, tanto do lado materno e paterno, tem excesso de peso, então realmente não faz atividade física, não faz tudo, mas realmente, se a gente for ter de somatória, a tendência das mulheres engordarem um pouco mais que os homens, porque o homem tem mais massa magra, né? Tem mais músculo do que a mulher, então o músculo ele ajuda a queimar, então é um ponto favorável, né? Então, e tudo é ter foco também, né? Então, às vezes a mulher ela tem muita desculpa, porque eu tenho que cuidar do filho, porque eu tenho que fazer jornada dupla, porque além de trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, então assim, aí nunca dedica, né, um pouco mais para si, e o homem às vezes, dependendo, às vezes ele é até mais focado que a mulher, se ele quer emagrecer, ele vai emagrecer.
Porque realmente, a partir do momento que você tomar, como não é uma conotação estética, porque eu quero entrar naquela roupa, naquele vestido, não é uma coisa pontual. A partir do momento que você entender que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença e tem que ser tratado o resto da vida, para você pelo menos ficar com peso satisfatório, aí sim você vai ficar magro para sempre, se você sempre pensar assim. Pensar que é uma doença, não uma coisinha que eu tenho que ir colocar um biquíni, que eu tenho que ir para uma festa, não, realmente é uma doença. Tá. Doutora, a gente entrou aqui nessa questão agora da mulher, do foco. Nós vamos ter essa parte aqui que os meninos estavam brincando aqui comigo, né, do programa de fofoca. Mas é que quando a gente fala de alimentação, de dieta, não tem como fugir dessa questão dessas informações dos famosos. Porque eles acabam pautando muito as dietas dos que não são famosos. E recentemente a gente teve essa cantora internacional, a Adele, que apareceu, né, muito magra. Eu vi alguma coisa por cima, assim, em torno de 50 quilos. Ela perdeu, não sei exatamente o tempo em que isso aconteceu, mas eu sei que o assunto do momento da dieta. É a dieta da Adele. Se você quer perder peso, tem que fazer essa dieta. Mas assim, me soa muito estranho diante de tudo aquilo que a gente está conversando aqui. De você ter uma dieta personalizada, de você saber, ver o que está acontecendo, de repente tem uma questão hormonal, que de repente ela fez, mas não vai servir para todo mundo. Só que normalmente aí eu não sei se vai ser uma meia-culpa aqui, mas as mulheres gostam mais disso. De seguir essas dietas dos famosos, assim. Isso é um problema ou dá certo? Sempre tem a dieta da moda, né? Qual que é a bola da vez, né? Realmente, a Adele, ela completou 32 anos, agora 5 de maio. E no dia seguinte, 6 de maio, ela postou no Instagram a primeira foto dela desse ano. E magélica, maravilhosa. Quer dizer, a Adele é linda. Sim. Essa mulher é linda, maravilhosa, uma voz. Nossa, é um espetáculo, sou super fã dela. E aí, só que ela estava outra pessoa, né? Realmente super magra, e aquilo despertou muitas curiosidades. O que aconteceu? O que ela fez? Né? Então, a Adele, ela começou com o processo de emagrecimento desde abril do ano passado. Então, gente, há um ano, não era uma coisa para uma hora para outra. Há um ano, ela mudou todo o seu estilo de vida. Começou a fazer, contratou um personal trainer, começou a fazer atividade física, começou a fazer uma dieta que a gente fala que é uma Sirt Food, que é uma dieta que estimula sirtuínas, que é como se fosse uma proteína do nosso organismo, né? Que nós temos mais ou menos 7 tipos dessas enzimas, que são mais ou menos umas proteínas, que elas protegem o nosso corpo, estimulam o nosso metabolismo e tudo. Então, tem alguns alimentos especiais que estimulam essas sirtuínas. Foi esse tipo de dieta que ela fez, mais a mudança do estilo de vida dela. Atividade física, diminuiu bebida, né? Então, um monte de coisas. Né? Então, não foi uma coisa assim, eu acordei magra, livre, leve, solta, linda. Não. Né? Desde que ela separou do marido dela, foi um estático. Às vezes a mulher, assim, ela precisa de um gatilho. Eu separei, ou não sei o quê, porque às vezes até então não estava preocupada com isso. Então, ela fez essa mudança no estilo de vida dela. E aí as mulheres querem seguir. O que tem diferente nessa dieta? Então, na verdade, existem alimentos antioxidantes que têm polifenóis, que são substâncias benéficas do nosso organismo. É uma dieta que tem certa restrição de calorias também. Né? Então, esses alimentos, eles vão estimular essas proteínas, que se chama sirtuínas. Por isso que é um nome estranho, uma dieta que foi feita por 2 nutricionistas ingleses, isso em 2016 que começou a divulgar essa dieta. Então, inclui tâmaras, até vinho tinto. Só que, gente, pode beber vinho 15 ml por dia, é bem pouquinho. Pode comer chocolate, né? Nossa, né? Então, às vezes chamou a atenção que é uma dieta, posso beber e posso comer chocolate, então vou fazer essa dieta. Não, o chocolate, gente, 2 quadradinhos pequenininhos, tá? E geralmente chocolate ideal acima de 85%. É um chocolate amargo, é um chocolate que tem mais antioxidantes, né? Então, a dieta, ela tem frutas cítricas, tem algumas oleaginosas que a gente fala, que é a castanha, nozes, amêndoa, né? Tem carnes magras, que seria o salmão, o frango, folhas, aipo, couve, né? Então, assim, maçã. Então, tem vários alimentos, uva, escolhidos a dedos, que eles são cúrcuma é maravilhosa, cúrcuma é excelente,
porque age também como antioxidante, anti-inflamatório, excelente para a memória, para tudo, proteger nossos neurônios. Então, assim, se a gente for ver uma lista, é alimentos saudáveis. Sim. Né? Um azeite extra virgem, que tem bastante ômega 3, né? Então, essa dieta, ela consiste em 2 etapas, praticamente. A primeira etapa dura uma semana. Então, até o primeiro, segundo e terceiro dia são 1.000 calorias. Então, nessa fase, por 3 dias, vai fazer uma restrição de alimentos. Então, você, na verdade, vai tomar 3 sucos verdes por dia, mais uma refeição só com esses alimentos. Aí, do 4º ao 7º dia, de 1.000 calorias, vai para 1.500 calorias, né? Sobe um pouquinho mais, e aí você vai fazer uso de 2 vezes, né, por dia esse suco verde e 2 refeições com esses alimentos. Aí a segunda etapa são 14 dias. Esses 14 dias é onde que a pessoa vai tomar apenas uma vez no dia um suco verde, mas 3 vezes esses alimentos específicos, né? Então, assim, a pessoa pode fazer isso um longo tempo? Pode. O mais importante é variar o cardápio, vai modificando. Só que sempre a gente alerta. Ah, então eu vou querer fazer a dieta da Adele, porque já que eu vou, sempre tem um já que eu vou engordar, né? Nessa quarentena, ou já engordou, sim, eu vou fazer. Só que, gente, tem que tomar muito cuidado com dietas restritivas na época de quarentena, né? Porque assim, não pode fazer uma dieta porque tá na moda, tá na internet, o que fez e tal. Funcionou para ela, mas não quer dizer que pode funcionar para você, né? Eu acho que é muito importante a pessoa ter consciência, ela pode fazer uma reeducação alimentar, porque eu acho que é o mais adequado nessa época, né? Alimentação bem mais equilibrada e tudo, e pensar, nossa, a Adélia, ela fez ao prazo de 1 ano, então não é de um mês ou poucos dias que você vai querer emagrecer, né? Mas eu acho que assim, é válido para você dar um start no que você está comendo e o que é bom para você. Muito bom. A gente ainda vai falar bastante disso, mas vamos atender mais uma ligação. Sim. E ela vem lá de Porto Seguro, na Bahia. Nossa, que maravilha! Baltazar, uma ótima tarde para você. Obrigado, viu, por ligar e participar. Você está me escutando corretamente? Tudo certinho? Tô. Muito bom, Baltazar. Olha só, a doutora Valéria também já te escuta, então você pode ficar à vontade e fazer a sua pergunta, tá bom? Ok, obrigado. Vamos lá. Então, meu nome é Baltazar de Jesus. Meu nome é Baltazar de Jesus Dias, tenho 69 anos, sou aposentado já há 25 anos, trato da pressão já há mais de 30 anos e não consigo perder peso. Não sou obeso, corpo gordão, sou só forte, mas não consigo perder peso. Faço caminhada todos os dias, ando a escada são 13 degraus, ando 80 vezes todos os dias, quase todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana e faço caminhada. E não consigo emagrecer de jeito nenhum. Ele mora aqui em Porto Seguro. Tá bom, muito bom, Baltazar. Obrigado, viu, pela sua participação. E aí, doutora, pelo que ele falou que faz atividade física, né, já tem uma certa idade, o que pode estar acontecendo nesse cenário aí? Bom, vai cair também naquilo que a gente falou, infelizmente, com a idade o metabolismo vai diminuindo e às vezes, assim, principalmente com a idade, em homens, a gordura praticamente fica abdominal. Então você vê aquela barriguinha dura, né? Parece uma pedra, né? Então aquela gordura ela vai solidificando, né? Então é como se ela fizesse parte do seu ser, né? Ela começa a ficar mais difícil e chega a hora que o nosso corpo ele começa a acostumar com coisas pontuais. Então às vezes a pessoa sempre faz a mesma coisa. Ah, eu subo escada tantos degraus, ou eu caminho lá na praia, já que eu estou em Porto Seguro, por exemplo, de repente eu vou caminhar na beira do mar, né? Eu caminho 6 quilômetros, mas sempre a pessoa está no mesmo ritual. Ela não mudou nada. Tem que dar algumas coisas diferentes, algumas coisas, justamente, uma mudança, né? Então hoje a gente até fala, não adianta fazer sempre a mesma coisa. Vai comer a mesma comida, de repente tem que ter uma troca de alimentos, tem que às vezes associar, às vezes alguns macetes que a gente coloca, principalmente para o paciente mudar um pouco essa taxa metabólica. Um jejum intermitente é bem legal, então às vezes a pessoa pode fazer um jejum intermitente, que é o 16/8, que é muito bom, seria 16 horas sem comer e 8 horas comendo, por exemplo. Imagina, você vai fazer a sua última refeição, vai jantar 8 horas da noite.
Teoricamente, você poderia fazer um café da manhã 8 horas da manhã, daria 12 horas. Só que você pula esse café da manhã, você só vai almoçar meio-dia, você já ficou 16 horas sem comer. Você deu um descanso para o seu sistema digestivo, acelerou também um pouco o metabolismo. Isso também, às vezes, são coisinhas, macetezinhos, que às vezes a pessoa pode fazer e com isso vai dar uma queima. Né? Então, assim, mudar o exercício também. Não adianta fazer a mesma coisa, o seu corpo acostuma. Aí é como se fosse aquilo fosse o ato de você respirar, de fazer. Ah, mas aí eu sempre faço isso, mas se você deixar de fazer, vai engordar. Entendeu? Mas eu estou fazendo, mantenho o peso. Então, por isso que é importante mudar esses exercícios também. Doutora Valéria, vou aproveitar essa dica que você deu aí para o Baltazar e vou pegar aqui a ligação também que veio da Isabel, ela é aqui de São Paulo, né, da região de Parelheiros, e ela fala o seguinte, ela tem 66 anos e ela está acima do peso. Ela deu essa descrição para a nossa produção. Mas ela acha que agora na quarentena ela ganhou mais peso ainda. E ela pediu uma dica, ela queria uma dica para ela se alimentar melhor durante essa quarentena. Certo. Então, assim, a gente até coloca assim, serve para ela e para todo mundo que está na quarentena, para você telespectador. É muito importante você, primeira coisa, organizar o seu cardápio, o que você vai comer, né? Então, a primeira coisa eu falo, vai na sua despensa ou nos armários em que você guarda essa comida, faça uma lista de estoque e vê validade também, que às vezes tem muita coisa que está se perdendo, você vai lá e faz tudo uma lista do que você tem e depois fala, deixa eu me fazer uma programação, o que eu vou comer durante a semana, né? Então, você tem que trabalhar, às vezes, com opções. Acho que é mais importante tudo variado, né? Então, por exemplo, proteína sempre é bom ter. Então, por exemplo, eu vou comer peixe, então coloca o dia do peixe. Né? Por exemplo, vou imaginar, quando você de repente come num quilo, pode ver que aquele quilo parece que sempre... Aqui em São Paulo é assim, quarta-feira e sábado é dia de feijoada. Eu sou mineira. Lá em Minas era só no sábado. Né? Quando eu cheguei aqui de São Paulo, eu falei, gente, quarta-feira feijoada, imagina a pessoa como feijoada fica... Nossa, atrapalhado, como que vai trabalhar depois, né? Então, assim, só que às vezes, assim, aquele quilo, às vezes, adota aquele restaurante, toda quinta-feira é dia de peixe. Isso você tem que fazer na sua casa. Então, eu vou colocar, eu vou comer, por exemplo, frango, toda terça, mais quinta. Então, você tem que variar as proteínas, o cardápio, quanto mais colorido, melhor. Então, a partir do momento que você faz esse planejamento, você começa a ter várias opções e, principalmente, pensar para não ter que, de repente, não planejei nem o que eu vou almoçar hoje. Aí, de repente, você está trabalhando, hoje tem muitas pessoas fazendo home office, né, esses cursos à distância, tem alunos, né, assistindo aulas, né, cursos online, e aí, de repente, ficou a manhã toda lá, não percebeu, quando for ver, é 2 horas da tarde, nossa, eu nem comi, não preparei nada. Aí, o que vai comer? A bolacha, besteira, ou vai ligar, né, para um delivery. Então, você não teve um planejamento. Por isso que é importante você saber o que você vai comer todos os dias da semana, no almoço, no jantar. Isso eu acho legal. Para você ter uma ideia, tem uma empresa que eles fazem um levantamento, né, de consumos, né? E essa empresa, uma empresa grande, eles fizeram um levantamento recente agora, em março e abril, o que mais aumentou de consumo de alimentos nessa época de pessoas que estão confinadas. O grande campeão é sorvete, 56% de aumento de consumo de sorvete. Né? Vamos pensar, o segundo lugar seria leite condensado, 55%. Caramba! Sério. E aí também houve aumento do consumo de misturas prontas para bolo, né? Que a pessoa pensa, vou comprar uma mistura, entendeu? Então, assim, todos esses snacks, bolachas, então aumentou. Então, as pessoas estão consumindo muito carboidratos simples, carboidratos, alimentos processados, ultraprocessados, e isso aí engorda. Então, a pessoa, não, mas eu vou me dar de presentinho, né? Um sorvetinho. Aí você compra lá um pote, né? Aí você vai lá toda hora na geladeira. Não basta uma colher, né? Não, menina, é impossível comer um só. Aí vai lá, come, quando for ver, estourou. Vamos pensar, eu sempre falo com os pacientes, mas eu amo chocolate. Assim, só que quando você está trabalhando fora, você não tem nem tempo de pensar em comida, mas só que você está na sua casa, né? Então, imagina o seguinte, você compra uma caixa de bombom. O que você faz no início, Zeca? Por exemplo, você ganhou uma caixa de bombom. Você vai escolher no início os bombons que você mais gosta, não é?
Ah, vou comer esse aqui é gostoso, tal. Aí depois vem a segunda etapa, vou comer aqueles mais ou menos. Aí, menino, de repente, só tem aquela caixa de bombom sedor de chocolate, tem aqueles bombonzinhos ruinzinhos. Por que que a indústria fala? Porque uma hora você vai comer, aí quando for ver, você está comendo aqueles mesmo, você fala, pô, não acredito que estou comendo isso aqui. Então nós comemos, existe a fome emocional, né? A gente tem que diferenciar o que que é fome orgânica, né, que você sente, e a fome emocional que você vai comer porque você está presenteando e descontando às vezes uma ansiedade. Isso é muito importante prestar atenção nisso. Sim, a gente vai retomar esse assunto, eu preciso fazer um intervalo agora. Aproveita esse break para mandar a sua participação, já tem pergunta aqui no Instagram, no próximo bloco eu vou fazer. A gente vai falar mais sobre essa questão dos hábitos, o que a gente pode fazer para mudar, tá bom? Aproveita o intervalo que é rápido, mas antes do intervalo eu queria só mandar um abraço para a Isabel, que participou, viu, doutora Valéria? Ela falou que está gostando muito do programa, do bate-papo, elogiando as explicações da doutora também. Obrigado, viu, Isabel, pelo carinho, pela audiência, espero que a resposta tenha chegado aí direitinho, que você consiga colocar em prática também, tá bom, no seu dia a dia. O intervalo é rápido, consulta vai, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Muito bom, estamos de volta com consulta ao doutor. Infelizmente esse é nosso último bloco, mas ainda tem tempo da gente conversar, bater papo aqui nessa tarde que está super agradável, falando sobre a obesidade, doenças associadas a ela. A gente já falou bastante da relação com a Covid-19, recebendo aqui em nosso estúdio com muita alegria a nutróloga Valéria Goulart, ela que tem nos ajudado a entender sobre esse assunto. Nesse bloco, doutora, eu vou começar com uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram. Vou pegar algumas delas para a gente fazer aqui na sequência, para a gente poder aproveitar e dar voz também ao nosso telespectador, que sempre participa e é muito agradável receber a sua pergunta. Eu vou começar com a pergunta do Diogo Brito, e ele fala o seguinte, ele fala que lá na casa dele estão aproveitando essa quarentena para fazer mudanças na alimentação. Aí ele fala o seguinte, ó, substituímos a farinha branca pela farinha de aveia e estão evitando os produtos industrializados. Também estão diminuindo o açúcar e ele fala que eles já usavam o açúcar demerara. Aí a pergunta dele é, estou no caminho certo? Esse é o caminho? Certíssimo! Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar igual você, viu? Pontos. Eu acho que é muito importante você ter realmente, chacoalhar o que você anda fazendo com sua alimentação. E principalmente do ponto de vista da família, porque eu acho que você tem que pegar o seu cônjuge, filho e tudo, de repente, olha, vamos fazer substituições saudáveis, né? Então, às vezes, existe muita coisa que a pessoa vai comendo, excesso de carboidrato, açúcares, gorduras desnecessárias. Então, você está indo no caminho perfeito. Parabéns para você, tá? Muito bom. Depois tem mais dica da doutora Valéria também. Eu vou pegar mais perguntas aqui no nosso Instagram, mas agora eu quero dar um recado para você. Muito bom. Doutora Valéria, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Eu vou pegar mais uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram e é da Elaine Lopes. Ela fala o seguinte, em junho do ano passado, ou seja, quase um ano, ela descobriu uma gordura moderada no fígado. Então ela procurou uma nutricionista e desde então perdeu 6 quilos. Ela fala que está devagar, mas a nutricionista diz que ela está no caminho certo. Mas ela ainda sente muito enjoo, muita dificuldade, inclusive até para comer. E ela quer saber o que pode ser isso, o que ela pode fazer. Ela começou com 75 e hoje está com 69 quilos. Não, parabéns, né? Eu acho que toda perda de peso a gente tem que comemorar. Isso é muito importante, tá? Bom, então, na verdade, o que você tem como diagnóstico é esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Porque chega uma hora que, às vezes, a pessoa vai engordando e o corpo não tem muito mais lugar para colocar esse estoque de gordura. E essa gordura, elas vão ficando em alguns órgãos. O fígado é um órgão desse. Se o fígado começar a ficar com muita gordura, né, isso aí não é legal, porque, na verdade, a esteatose hepática, que é essa gordura no fígado, tem 3 graus. Grau 1, 2 e 3. Grau leve, que é o 1, 2, que é o moderado, e 3 é grave, é quase uma cirrose. Então, às vezes, a pessoa não precisa encher a cara, beber para ter uma cirrose. Pode ser devido até excesso de gordura. Não sei qual o grau seu que seria dessa esteatose hepática. Normalmente se faz
um ultrassom do fígado para poder ver que grau que está e alguns exames de sangue que se pede, TGO, TGP, gama-GT, são exames de enzimas hepáticas para poder ver como está comprometido esse seu fígado, tá? Então são coisas separadas. Normalmente uma gordura no fígado, lógico, evidente, você emagrecendo acaba diminuindo também, mas existe algumas outras coisas que a pessoa tem que fazer. Existem alguns protetores hepáticos, que é protetores do fígado, que a gente associa. Tem algumas até plantas, alcachofra, silimarina. Então, tem coisas que podem dar esse upgrade para poder melhorar. Mas você disse que quando come sente mal, né, Zeca? Sente assim, muito enjoo. sente enjoo. Aí são coisas diferentes. O fígado ele não vai dar esse sintoma de enjoo, geralmente quando você come, entendeu? Normalmente, às vezes, você pode ter esse empachamento pós-pandrial que chama, é como se você come e parece que a comida não está digerindo direito. Então, às vezes, você também tem que ser investigado como que está o seu estômago, porque às vezes você pode ter um refluxo, pode estar com uma má digestão, né? Então, porque não é normal você comer e sentir mal, né? Então, tem que verificar quais são os alimentos também que você come, você sente mal, porque chega uma hora, infelizmente, com o envelhecimento do nosso corpo, ele não vai digerir os alimentos, o nosso sistema digestivo, conforme digeria quando a gente era criança, quando eram jovens, né? Tudo fica mais lento. Pode ver que, de repente, às vezes a pessoa sempre amou comer bifão, carne vermelha. Chega a hora que, na hora que come, parece que, né, fica lembrando dela. Tem pessoas que, às vezes, a vida toda tomou leite, mas parece que quando toma leite, sente mais azia. Então, infelizmente, o nosso corpo começa a ficar com algumas intolerâncias alimentares. Geralmente, o médico, o nutrólogo, trabalha bastante com isso, ver quais são os alimentos que estão sendo mais adequados, quais que o seu corpo não está conseguindo, né, metabolizar mais. Então, isso aí é importante na hora que você for passar numa consulta médica, ter que fazer essa investigação para ver por que não está tendo essa digestão mais adequada. Pode ter uma gastrite, várias coisas podem ser explicadas, tá bom? Valeu pela sua participação. Com certeza, valeu bastante. Doutora Valéria, eu vou usar a história que a Maria mandou aqui pra gente também, pra gente poder falar da atividade física. Aproveitar esse finalzinho do programa, a gente tem 3 minutinhos só, olha só. Ela fala que depois dos 40 ela engordou demais, uns 20 quilos mais ou menos. Hoje ela tem 52 anos, pesa 69 quilos. Mas ela não é diabética e não é de ficar beliscando nada. Mas ela fala aqui, ó, não faço nenhum exercício físico. E aí eu quero usar essa história para a gente poder falar da atividade física e da importância da atividade física relacionada a essa questão da obesidade. Bom, gente, a atividade física é fundamental para tudo, não só para a obesidade, mas para manter o funcionamento adequado do nosso organismo. Saiu recentemente agora uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, que chama Vigitel. Eles fazem inquéritos por telefone e eles fizeram inquéritos com 52 mil pessoas acima de 18 anos para poder ver quais são os hábitos alimentares, sobre fumo, sobre atividade física e, assustadoramente, entendeu? Teve um resultado, pela primeira vez, bem significativo. De 2009 a 2019, por 10 anos, eles fizeram uma comparação e houve aumento das pessoas praticando atividade física. Em 2009, a média era de 14,7%, quase 15%, e agora 39%. Então, realmente, mais que dobrou as pessoas fazendo atividade física, porque você sempre escuta falando bastante isso, né? Então, assim, e a gente considera a atividade física pelo menos 150 minutos por semana. 150 minutos por semana, vamos dividir o seguinte, seria de segunda a sexta, meia hora por dia. Sim. Ou pelo menos vamos colocar umas 3 vezes por semana, 1 hora. Então é muito importante a atividade física. Agora a pessoa pode falar, mas eu estou em casa, a academia está fechada, como que eu vou fazer tudo? Gente, hoje você não precisa ter que ir para uma academia, você tem que se virar nos 30, né? Então você pode ligar, por exemplo, na mídia, nas redes sociais, no YouTube. Hoje tem vários até professores, personal trainers, pessoas fazendo, que você pode levantar saco, por exemplo, um saco de arroz é de 5 quilos, você pode levantar ele, cabo de vassoura, tem várias coisas, elástico, coisas que você pode fazer em casa e você adotar isso como uma rotina. Então não é desculpa. Então se você quiser emagrecer, você tem que fazer uma atividade física. Fica o recado. Tenta fazer isso.
você vai ver que com certeza você vai perder pelo menos um pouquinho de peso. Com certeza vai ajudar bastante. Olha, se você quer outras informações, inclusive de como emagrecer, outras dicas, você vai seguir o Instagram da doutora Valéria, que lá vai ter todo esse tipo de informação, além, é claro, de você poder conversar e trocar uma ideia com ela. Com certeza ela vai poder te ajudar bastante. Olha, tá, aparece aí na sua tela, ó, @doutoradieta, doutora por extenso, tá bom? Dieta. Você entra lá, segue o perfil da doutora e aí você vai poder pegar essa e muitas outras dicas também. Doutora Valéria, obrigado, viu, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Foi muito legal o nosso bate-papo nessa tarde. Eu te agradeço, Zeca, pelo convite. Eu te agradeço você de casa, você que está na internet, que aguentou a gente até agora, né? E realmente, qualquer dúvida que você tiver, manda lá pra gente no nosso Instagram e siga a gente, porque tem várias dicas bem saudáveis. Muito obrigada, Zeca, pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Obrigado a você pelo carinho da audiência, pela parceria durante toda essa semana. Foi muito bom dividir as tardes com você, batendo papo, trocando ideia, aprendendo, conhecendo, recebendo a sua pergunta, a sua história aqui também, tá bom? Aproveite muito o seu final de semana, curta com a sua família, aproveite todas essas dicas que você teve hoje para começar a colocar em prática. Não deixa para segunda não, começa amanhã já, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima!